E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Evangelho de São Lucas, 26 ao 30. Uma boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os aqui presentes e cada um dos nossos irmãos também pela internet. Nós vamos ler a preciosa palavra de Deus no Evangelho de Lucas, 17, 26 a 30. Todos têm? Eu não falei capítulo 17, 26 a 30. Amém? Diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de manifestar. Querido Pai, nosso amado Salvador, estamos mais uma vez na Tua casa, Senhor, e queremos pedir a Tua ajuda, o Teu auxílio, a Tua graça, que o Teu grande Espírito Santo tome o controle de cada um de nós, das nossas almas, do nosso espírito, e que Tu possas tomar esta palavra que pertence ao Senhor, e que Tu possas trabalhar em cada coração, Pai, tirando toda dúvida, tirando todo pensamento humano, toda opinião própria, Senhor. Queremos nos entregar para sermos um com esta palavra, Pai. E pedimos que o Senhor penetre no nosso coração através da verdade que o Senhor tem para nós neste dia, Pai.
Perdoa nossas ofensas, nossos pecados, que são muitos, Senhor. Limpa o nosso coração de toda incredulidade. Que nada venha atrapalhar o Senhor de operar na nossa vida, Pai. Estamos nos entregando para o serviço do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Nós queremos falar nesta noite um pouquinho mais sobre a plenitude da palavra entre os gentios e mostrar, através da mensagem, dos parágrafos, da revelação que temos recebido, não somente da revelação que temos recebido do sétimo anjo, mas também da luz que tem sido trazida pelo ministério da esposa de Cristo, que é profeta junto com o sétimo anjo. Amém? Deus nunca deixa os seus filhos sem luz. Deus, ele deu, como diz em Efésios 4:11, uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, doutores e mestres, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então, continuamente você tem que saber que esses ofícios estão trabalhando no corpo. Ora através de um profeta, ora através de um mensageiro. Mas sempre Deus tem a palavra do dia para ser ministrada para a igreja do Senhor Jesus. Deus nunca deixou e nunca deixará de cumprir com os compromissos que Ele tem através de uma promessa que Ele deu para Abraão. Nós estamos incluídos nesta promessa que Ele deu a Abraão, que Ele jurou por si mesmo, mostrando sua graça, que mesmo que nós não fôssemos fiéis, Deus ia permanecer fiel à sua palavra, e Ele cuidaria desta igreja, desta semente real de Abraão, para que ela fosse sustentada, para que ela fosse edificada e sustentada pela palavra. Então, Deus, como o profeta pregou em sua mensagem, Deus, Ele cumpre a sua palavra, e Ele cumpre também o compromisso que Ele teve com Abraão, jurando por si mesmo, que Ele abençoaria a semente de Abraão através de Cristo. Amém? Então Deus, Ele tem esses ofícios que trabalham no corpo de Cristo para aperfeiçoar. Uma hora é profeta, como nós tivemos Paulo, depois que Paulo saiu de cena, todos os mensageiros que tivemos desde a primeira era até a última, depois de Paulo, você tem Irineu, Martim, Columba, homens que tomaram o evangelho de Paulo e sobre a inspiração do Espírito Santo, continuaram a edificar a igreja, o corpo de Cristo, continuaram a trazer luz que Deus dava a cada um destes para poder alimentar a igreja. Deus nunca deixará a sua igreja sem a luz, porque Ele diz, eu sou a luz do mundo, e Deus, Ele ilumina a sua igreja com a sua palavra. Então esses ofícios nunca deixará de operar no corpo de Cristo. Quando não se tem profeta, tem mensageiros, que são tidos ali por Deus como os 7 Espíritos de Deus. Mesmo estes mensageiros que você tem, depois de Paulo, que era profeta, você não tem mais profeta. Você tem mensageiros até o William Branham. Neste meio tempo em que Deus usou Paulo na primeira era e William Branham na última era, você continua a ter o olho de Deus através desses mensageiros, o Espírito de Deus através desses mensageiros, para continuar aperfeiçoando o corpo de Cristo. E estes homens que não eram profeta, mas tinham a incumbência do Espírito para falar com a igreja, que tinham a incumbência de ser o porta-voz de Deus para cada era, eles trouxeram luz para a palavra de Deus, para que a igreja fosse edificada. E esses eleitos que viveram em estas eras, que eram mensageiros, eles tomaram a palavra de Columba, de Irineu, de Lutero, de Wesley,
pastores, evangelistas, doutores, tomaram a palavra destes mensageiros e trouxeram luz para o povo, né? Porque a igreja precisa desses ofícios, né? A igreja precisa desses ofícios para que o corpo de Cristo continue sendo aperfeiçoado até o dia da nossa glorificação, quando nós receberemos aquele corpo teofânico e seremos glorificados para ser conforme o corpo de Cristo. Amém? Então, é bom nós sabermos estas coisas, porque nós estamos falando da plenitude da palavra que viria à existência. Como nós falamos no culto anterior, você não separa a palavra do Espírito. Você não separa o Espírito da palavra, né? Quando você volta ali em São João, quando Deus diz, no princípio era o verbo, né, a palavra, e a palavra, o verbo, estava com Deus, o Espírito, tá certo? E a palavra era Deus. Então, a palavra era o Espírito. Amém? O que acontece é que Deus veio de um Espírito à palavra. A palavra é o corpo teofânico de Deus, o corpo celestial de Deus. Então, são inseparáveis. É como se Jesus tivesse falado, eu e o Pai somos um. Ali em São João, Deus está dizendo, né? Eu, verbo, Cristo, a palavra, sou um com o Pai e Espírito. Né? Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o verbo e Deus, o Espírito, são um. Por isso Jesus, quando ele estava na terra, ele disse, eu e o Pai somos um. Quem era Jesus? O verbo. Quem era o Pai? O Espírito. Então, está ali o mesmo ser, agora em carne, falando a mesma coisa. Quando São João profetiza ali, que no princípio ali era o verbo, né? E o verbo estava com Deus, e Deus era o verbo. Agora o verbo encarnado estava fazendo a mesma declaração. Eu e o Pai somos um. Eu, carne, e o Pai, Espírito. Lá no princípio era eu, palavra, corpo teofânico, e o Pai, Espírito. Você não separa. Amém? Então, quando você vê algumas promessas concernentes a nós para a última era, nós falamos sobre a plenitude de Deus, estamos falando sobre a plenitude da palavra, mas quando chegou a plenitude do tempo, a cada 2000 anos, você tem e chega à plenitude dos tempos, né? Onde Deus vem parcialmente se manifestando, quando chega à plenitude dos tempos, Deus vem em plenitude se manifestar para os seus. No tempo de Noé, né? Chegou o tempo de Noé, quando as pessoas estavam tendo problema de casamento e divórcio, o pecado acumulou nos dias de Noé, chegou também à sua plenitude. Deus veio e destruiu o homem de forma repentina, que eles não perceberam, né? Eles não acreditavam que Deus iria destruí-los, por isso caçoavam da palavra de Noé. No tempo de Abraão, quando também, novamente, depois que chegou a plenitude do tempo, nos tempos de Ló, quando o pecado também superabundou na terra, aonde o homem se corrompeu, e chegou à plenitude daquele tempo, Deus também, a palavra se manifestou também em plenitude. Aquele que conversou com Abraão era a palavra em sua totalidade. Mas para falar com Abraão, ele precisou de um corpo terreno. Para comer com Abraão, ele precisou de uma teofania. E precisou de entrar num corpo de 16 elementos, essa teofania. Porque a teofania não come e não bebe, né? E para comer, Deus precisou gerar um corpo de carne e comer e beber com Abraão. Mas mostrar para Abraão, ao discernir os pensamentos de Sara, que não era simplesmente uma promessa, mas era a plenitude da promessa com Abraão. Era a plenitude da palavra entre ali Abraão e Sara. Amém?
E nós temos que ver também o pecado do homem hoje, da mulher também, tem chegado em sua plenitude. Mais 2000 anos se passaram, né? E a cada 2000 anos, diz o profeta, Deus faz algo sobre a terra. Os primeiros 2000 anos ele afogou o mundo com águas. Os segundos 2000 anos ele veio ali entre os judeus. Quem estava entre os judeus não era simplesmente um profeta, porque um profeta ele quer dizer que ele leva uma parte da palavra. Um profeta, cada tipo que Deus fez nos patriarcas, eles manifestaram uma parte da palavra, uma parte de Deus, eles tipificaram a palavra. Mas, quando chegou a plenitude da era judia ali, quando a lei chegou, né, na sua plenitude, a palavra veio em carne entre os judeus. O próprio Deus, numa carne humana chamada Jesus, se manifestou para cumprir tudo aquilo que veio precursando ele. Porque cada tipo de um profeta, cada tipo que um profeta faz de Deus, cada patriarca que em sua vida tipificou Jesus, ele estava pré-anunciando aquele perfeito, aquele que era a palavra em sua totalidade. E Deus tinha que aparecer em totalidade para cumprir sua promessa e mostrar que ali não estava simplesmente um profeta ou parte da palavra, mas a totalidade da palavra estava em carne. A plenitude da palavra estava agora em um corpo humano para cumprir todas as promessas. O profeta diz: todas as profecias do Velho Testamento foram encontradas em Jesus. Não diz que todas as promessas, não diz que o novo Evangelho, o Novo Testamento foi encontrado em Jesus. As promessas do Novo Testamento são uma, porque depois que Jesus se manifestou, ele cumpriu cada promessa do Velho Testamento. Então o profeta diz: todas as promessas do Velho Testamento foram achadas em Jesus, porque ainda não tinha se cumprido 7 eras, 2000 anos de eras gentias. Por isso, a promessa da hora e do dia em que Cristo voltaria não poderia ser cumprida em Jesus, porque ali estava a primeira vinda da palavra. A primeira vinda de Jesus era a primeira vinda da palavra, não parte, da palavra em sua plenitude. Só que ainda existia a promessa que o próprio Jesus iria trazer de 7 eras gentias. Então, estas eras gentias estariam sendo encontradas na manifestação de sua segunda vinda. A promessa do Novo Testamento que Jesus deixou no capítulo 24 de São Mateus, ele profetizou o capítulo 24 de São Mateus, mostrando o curso do anticristo até a última era. Ele estava profetizando, aquilo iria se cumprir ainda. Por isso ele não podia dizer o dia e a hora do Filho do Homem, porque esta própria manifestação pertencia ao ministério de sua segunda vinda como Filho do Homem. Então, se todas as promessas do Velho Testamento foram encontradas em Jesus, a palavra feito carne, você tem que saber que 7 eras, a promessa de 7 eras, tinham que ser encontradas novamente em Jesus, quando ele retornasse com um novo nome. Então, as promessas de 7 eras, o cumprimento e as promessas de 7 eras, você vai achar em Brana, porque ele cumpriu a segunda vinda do Filho do Homem, ou seja, ele cumpriu o retorno da palavra entre os gentios. Amém? Então, quando o tempo chega em sua plenitude, e o pecado superabunda, e nós temos chegado em mais 2000 anos, né? Você pode perceber que o homossexualismo tem também chegado em sua plenitude, né? O lesbianismo, né? Tem chegado em sua plenitude. Aquilo que era
o que eles colocaram o nome de LGBT, lésbica, gays, bissexuais e transexuais. Isso aí já era a plenitude do pecado na terra. Isso aí já é tempo de Sodoma e Gomorra. Aí, agora aparece LGBTQIA+. Então veja, até LGBT era Sodoma e Gomorra, tá certo? Agora, LGBTQIA+, é quem? Intersexuais, assexuais, pansexuais, polissexuais, veja, e outras coisas aí que, de gênero, né? Então veja, a plenitude do pecado superabundou na vida das pessoas. Isso aí não é só isto, né? As coisas estão transbordando em plenitude. Tudo que você pensar de pecado tem chegado no seu mais pleno acontecimento, né? Você pode perceber que a própria ciência, né, do cavalo, saiu do cavalo no tempo de Lutero, isto há 150 anos atrás. A própria ciência veio e tem chegado em sua plenitude, saindo da carroça até o tempo do astronauta, que o profeta falou, né? Chegou no tempo do astronauta. A plenitude da ciência veio do cavalo, passou pelo carro, pelo avião e por uma nave espacial. A plenitude da ciência numa nave espacial. Agora você pensa, nós estamos na era dos computadores, da internet. A própria ciência chegou no seu auge e já passou mais um pouco, né? Chegamos na era como eles falam, a inteligência artificial, né? O AI, ou o IA, né? Pode perceber, parece coincidência, mas não é, né? A plenitude da ciência, IA, inteligência artificial. Mas se você ler o contrário, AI, terceiro AI. A terceira guerra mundial. Tudo está combinando. Quando você tem, agora na era da computação, um lugar chamado nuvem, onde tudo é guardado dentro de um lugar chamado nuvem. Todos os acontecimentos, documentos, todas as coisas são guardadas dentro de uma nuvem. Aparece também uma nuvem de anjos. Jesus Cristo dentro desta nuvem, mostrando que tudo que a igreja precisava estava na aparição desta nuvem. A nossa identidade está dentro desta nuvem, assim como no natural. Você tem uma inteligência artificial IA, mas ao contrário é AI, é uma terceira guerra mundial. Veja que essas coisas não são coincidência, né? Você tem uma nuvem aí no campo tecnológico da internet para guardar tudo. Está tudo dentro de uma nuvem. E você tem agora para a igreja espiritual também, tudo dentro de uma nuvem. Toda a nossa identidade, a identidade de cada eleito, desde a primeira era, está aqui em cada mensageiro formando esta nuvem, né? A identidade dos nossos irmãos do passado lá de Paulo está aqui dentro. A identidade dos nossos irmãos ali do tempo de Columba, de Lutero, de Wesley, está tudo aqui dentro. A nossa identidade está aqui com o sétimo anjo. Você tem que se identificar com um desses anjos, se você tem uma representação com Deus. Se você faz parte da esposa de Cristo, você tem que estar aqui formando a glória de Cristo, a esposa de Cristo. Como a esposa é a glória do marido, e ela coroa, diz o profeta, a esposa é a coroa do marido. Aqui está a coroa do Senhor Jesus, formada pela esposa de 7 eras. Não é simplesmente o tipo de uma cabeleira branca de juiz, certo? Não é simplesmente uma nuvem de anjos, não. Aqui é a coroa do esposo, é uma noiva que o coroou durante 7 eras. E a identidade de cada eleito está aqui, sob o nome de um mensageiro, porque cada eleito mensageiro chamou os eleitos daquela era. Quando Brana entra em cena, nós somos chamados também. O novo nome de Brana, ele chama os nossos nomes também.
Então veja, tudo tem chegado à sua plenitude. Quando você olha a violência, a delinquência juvenil, como tem chegado os nossos adolescentes, chegou na sua plenitude. É tão horroroso você ver como que a juventude se acabou em pecado, em desrespeito com os pais. A forma como isso chegou em plenitude, onde não se há mais respeito pelo pai e pela mãe. A ponto de um jovem, um adolescente, matar o pai e a mãe por causa de um celular, de um jogo. Veja, essa é a plenitude do pecado entre os adolescentes, mas isso aí já está mostrando também os pais que são delinquentes. O profeta diz, não existe um filho adolescente delinquente se não tiver um pai por trás. Porque falta pais pios, falta mães pias que tenham vida vivida para representar-se diante dos filhos. Porque os filhos, eles aprendem no lar o que o pai e a mãe é. Mesmo que um filho nosso, uma filha nossa, não chegue a ser um exemplo de cristão, mas ele carrega um caráter singular. Você pode ter certeza que as pessoas aí fora conhecem uma criança, um rapaz, um adolescente, que foi criado por um pai e uma mãe cristã. Aquilo fica dentro deles. Cada ensinamento que um pai e que uma mãe dá para um filho, ainda que eles não sigam os passos do pai dentro de uma igreja, aonde eles forem, com quem eles se associarem, eles vão perceber que aquele menino, aquele adolescente, eles foram criados de forma diferente. Então, a culpa, o profeta diz, é dos pais delinquentes, que não ensinam os seus filhos no caminho que devem andar. Você, tendo o trabalho de ensinar os filhos, as filhas, depende da graça de Deus, lógico, mas o caráter dele é formado por aquilo que ele vê nos lares. A personalidade deles, a índole de cada um é formada pelo pai e pela mãe, pela vida que espelha neles. Então, o que você vê é uma aglomeração de pecado, onde os filhos estão em tal grau de desrespeito com o pai, a ponto deles porem fogo no pai e na mãe na casa por causa de um celular. Veja a plenitude da violência, tudo tem chegado em sua plenitude. E, inclusive, as eras gentias chegou em sua plenitude em 1963. Ali chegou a plenitude da era gentia, quando a palavra deveria voltar para nós. A palavra chegou para os judeus quando a plenitude da era da lei chegou. Jesus veio em carne para mostrar que ele era cada profeta mensageiro que foi enviado para os judeus. Ele estava ali para autenticar cada profeta, cada mensageiro. E na nossa era gentia também, nós chegamos na plenitude da era gentia, quando Deus mostrou através de cada era em tipos nos mensageiros, mas chegando à plenitude dos tempos, o tempo igual a Sodoma e Gomorra, o próprio Deus também desceu em carne. É o Senhor Jesus que está dizendo. É coisas que nós não tínhamos luz, mas o ministério da esposa de Cristo trouxe essa luz para nós. É como foi nos dias de Noé. Quando a plenitude da palavra veio à existência na abertura dos 7 selos. É isto que o profeta diz. Eu não tenho aqui o parágrafo, mas é isso que ele diz. Tá certo? A plenitude da palavra entre os gentios foi quando os 7 selos foram abertos, que precisou do ministério da palavra para executar a abertura de cada selo. Porque cada selo, quem foi o autor de cada selo foi Jesus Cristo. Foi ele que mostrou a João, através de símbolos, o que era cada selo. Só Jesus poderia voltar nesses últimos dias, sendo ele a palavra, e mostrar para nós, cada selo é isso, 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 isso. Nenhum profeta poderia fazer isso. Teria que ser a vinda da palavra. É o que o profeta diz aqui. Mas falando aqui, somente para nós encerrarmos esta questão da plenitude, tudo chegou na sua plenitude e também nós chegamos. Aliás, nós já estamos passando, porque nós já estamos indo para 2024. A plenitude do tempo gentil aconteceu aqui,
quando a plenitude da palavra veio à existência para a abertura dos 7 selos. Então nós já passamos algum tempo já, estamos adiantados no tempo, não restando mais nada a não ser a transformação dos nossos corpos para a glória. Mas os judeus falharam em reconhecer que Jesus era a plenitude da palavra no meio deles. O que foi prometido para os judeus era que a plenitude da palavra viria à existência para morrer. Porque parte da palavra não é ele é a totalidade da palavra. Então quem morreu na cruz foi a palavra. Quem sangrou na cruz foi a palavra. Quem verteu sangue, água, sangue e espírito, foi a palavra. A palavra, da palavra encarnada saiu sangue, da palavra encarnada saiu água, da palavra encarnada saiu espírito. Amém? A palavra encarnada estava num corpo de carne. Quando Cristo morre, a palavra, o espírito, se desprende para formar um corpo agora místico de uma noiva de 7 eras. Mas os judeus, eles não viram a manifestação da palavra, porque é isto que Cristo é. Cristo é a palavra. O profeta João Batista, ele veio precursar, não a vinda de um profeta. João Batista, ele precursou a vinda da palavra em sua plenitude para os judeus. E eles não reconheceram, porque estava num corpo. Eles não reconheceram. Para você reconhecer a segunda vinda de Jesus, você tem que saber o que é Jesus. Para eles terem reconhecido Jesus, eles teriam que saber a promessa que estava prometida para se cumprir nos dias dele, que era Isaías 9:6. Isaías 9:6 é prometido o nascimento da palavra, não de um profeta. Um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Quem é o pai da eternidade? A palavra, em forma de corpo, de luz. Então, eles teriam que saber o que era a palavra para reconhecer quem era Jesus. Por isso as pessoas hoje, eles não reconhecem a segunda vinda de Cristo na terra. Eles não conseguem reconhecer que foi a vinda da palavra em sua totalidade para cumprir uma promessa de abrir o livro e desatar os selos. A nossa promessa da vinda, da plenitude da palavra, não é para morrer. Isso já aconteceu. Ele prometeu retornar como filho do homem, a palavra encarnada, para terminar a redenção com a abertura dos 7 selos. Então ele diz aqui no parágrafo da mensagem, Cristo identificado de todas as eras, ele diz, então, ele é a plenitude, 141, ele é a plenitude da palavra. A palavra era para aquele dia, o Filho de Deus, o Redentor, quando Deus, ele mesmo veio sobre a terra e habitou num homem, para tomar a morte sobre si e para redimir toda a árvore da vida do jardim do Éden. Não a mulher e o homem. O segundo Adão morreu, foi para o chão. Agora, nós estamos aqui ao ponto agora. Os gentios daqueles dias, ou os judeus, falharam em vê-lo, porque ele estava em carne humana. Eles falharam em ver a palavra, porque estava em uma carne humana. Olha o que o profeta diz. Eu admiro se nós fizéssemos a mesma coisa. Eu me espantaria se cometêssemos o triste erro que eles cometeram. Os judeus falharam em conhecer a palavra. Eles não examinaram as Escrituras. Jesus pediu, examinais as Escrituras. Quem de vós pode me acusar de incredulidade? Ninguém podia, porque ele era o cumprimento pleno de cada promessa dada para os judeus. Cada promessa feita para os judeus, na plenitude do tempo judeu, chegou a palavra para cumprimento de tudo aquilo, para que os judeus não tivessem desculpa.
Porque o que Cristo prometeu, ele cumpriu. Só que eles falharam em ver a palavra. Por isso não reconheceram Jesus, a plenitude da palavra. Veja, eles cometeram falhar em reconhecê-lo. Porque ele era a palavra para aquela era, estava identificado em um corpo humano. Amém? A palavra identificada em um corpo humano. A plenitude do Verbo, a plenitude de Deus, a plenitude do Espírito, estava dentro de um vaso e estava simples demais para eles reconhecerem que ali estava o Verbo encarnado. Veja, Cristo identificado mesmo em todas as gerações. Quando Jesus veio, ele foi a palavra. Assim, foi Moisés a palavra. Moisés e os demais profetas foram a palavra, mas eles foram a palavras em parte. Ele foi a palavra em plenitude. Era Deus mesmo na terra. Um profeta é uma parte de Deus manifesta, mas Cristo foi a totalidade do Verbo encarnado, Deus mesmo em um corpo humano, para morrer. Um profeta cheio do Espírito Santo não podia pagar o preço do pecado. Um profeta cheio do Espírito Santo não podia abrir o livro dos 7 selos. Teria que ser a plenitude da palavra encarnada entre os gentios, entre os judeus. E assim como os judeus falharam em reconhecer, a era de Laodiceia cega, miserável, nua, também não conseguiu. Quando a plenitude da palavra veio à existência, diz o profeta, na abertura dos 7 selos, eles falharam em reconhecer quem ele era. Porque estava identificado em um corpo humano. Tão simples, tão humilde, só para a igreja reconhecer. Ele foi, em parte, ele foi a palavra em plenitude. Ele foi a plenitude da palavra. Ele foi a palavra corporizada. Amém? Mais um pouquinho. A união invisível da noiva de Cristo. Olha o que aconteceu. A mesma coisa se repete outra vez. Vem isto se repetir outra vez? Todos em sua ciência religiosa, conforme ao que sua escola bíblica diz, esta é a forma que eles desejam. Tem que ser dessa forma ou não é. Eles formam suas teologias, Eles formam suas teologias, é como a ciência, Eles formam a ciência e todo mundo que vai fazer algo, falar algo, tem que ser conforme a ciência, senão não é válido. Qualquer tipo de experiência que você for querer provar, tem que ser conforme a ciência já aplicada, senão não é válido. É a mesma coisa as teologias. Tudo que os pastores aí denominacionais têm que ensinar, tem que ser conforme a teologia. Eles baseiam isso em uma academia de escola, em uma escola acadêmica de religião. Eles formam ali o que é, tiram a sua interpretação do que é a Bíblia, do que é os evangelhos, e todo pastor, todo teólogo que vai pregar, tem que falar conforme o que foi ensinado na faculdade teológica. Se você falar qualquer coisa que os teólogos não ensinam, você é desaprovado. Tá certo? Se você ensinar qualquer doutrina que eles não aprovaram, você é desaprovado. Tá certo? Isso vai caminhar para a marca da besta. Porque o que nós ensinamos não é aprovado pelos teólogos. O que Branham ensinou, nenhum teólogo concordou. O que João ensinou, nenhum teólogo da mensagem concordou. Porque no tempo do irmão Branham, os teólogos eram os pentecostais. No tempo de João, os teólogos é o povo da mensagem, da primeira e segunda etapa. Da terceira etapa pirata, eles não concordam com o que João ensinou, porque não bate com a teologia que eles aprenderam na primeira e segunda etapa. O que nós estamos ensinando hoje aqui à noite, não combina, não bate, eles não concordam com isso. Tá certo? Mas prevalece a vindicação da palavra de Deus. Então,
Ou é da forma deles, ou não é a verdade. O profeta diz: Deus simplesmente lhes ridiculariza cada vez, sempre vem diferente. Deus não vem como nós pensamos, tá certo? Nós imaginávamos uma segunda vinda, né, para todo mundo ver. A segunda vinda que nós imaginávamos era o arrebatamento, tá certo? Mas vinda do Filho do Homem não é arrebatamento. Vinda do Filho do Homem é a vinda da palavra encarnada em um homem. Ou seja, a vinda do Filho do Homem é um ministério na terra para preparar o povo. Se você olhar a primeira vinda, você vai reconhecer a segunda vinda. O que foi a primeira vinda? Jesus, a palavra, tendo um ministério. Qual era o ministério de Jesus? O ministério da palavra. 33 anos em que a palavra esteve na terra. Aquilo foi a primeira vinda. Como você quer agora uma segunda vinda sem ter tipo com a primeira vinda? Se Deus vai fazer uma coisa, e Ele faz, diz o profeta, quando Ele fizer a segunda vez, Ele vai fazer do mesmo jeito. Se a primeira vinda foi a vinda da palavra, um ministério terreno da palavra encarnada, a segunda vinda tinha que ser um ministério terreno da palavra encarnada. Manifestar o Filho do Homem. O que é o Filho do Homem? O ministério da palavra. Certo? Arrebatamento não é ministério da palavra. Arrebatamento é um acontecimento, é uma promessa que Deus deu. Certo? Agora, segunda vinda é um ministério terreno da palavra feito carne. Quando Jesus veio a primeira vez, Ele era a palavra. E a palavra teve um ministério. Né? E a segunda vinda, a mesma coisa. A palavra tem que voltar de novo para o meio dos gentios e ter um ministério. Eu ia ler algumas outras mensagens ali que o profeta diz que eles não deveriam ter perdido o ministério da palavra. Porque desde o nascimento estava sendo anunciado que ele seria a palavra. Desde o nascimento de Jesus. Ele veio mostrando, ele teve um ministério peculiar que o povo não deveria ter perdido. Mas eles estavam cegos demais com as suas teologias e suas tradições, que quando, diz o profeta, a plena palavra veio em carne, eles falharam em reconhecê-lo. E o profeta diz: eu admiro se os gentios fizerem a mesma coisa. E fizeram, e nós estávamos fazendo. Por graça, Deus abriu os nossos olhos. Deu tempo de nós vermos que Jesus já veio. Nós víamos que Elias já veio. Nós pregamos aqui mais de 20 anos. Olha, Elias já veio, um profeta. Tá certo? Mas nós não sabíamos também que Jesus tinha vindo nesta nuvem. Aquele João Batista, com aquela coluna de fogo, estava anunciando a segunda vinda. Não foi isso que apareceu ali para João Batista? Uma coluna de fogo em forma corpórea de pomba? Estava anunciando, a coluna de fogo, ela estava anunciando. Quando ela aparece sobre o corpo de carne de Jesus, ela estava anunciando que ela estaria em carne. Quando você vê uma foto sendo tirada do irmão Brana e apareceu ali a coluna de fogo sobre a cabeça dele, ali estava anunciando para nós que a palavra estaria em carne. Quando você não via aquilo ali, o profeta na reunião, enquanto ele estava ministrando, a coluna de fogo vinha e pousava sobre o peito dele. Ali estava a palavra encarnada. Quando aquela coluna de fogo vinha para dentro do Mombrana, ele começava a ser aquela espada afiada de 2 gumes, discernidora dos pensamentos e intenção do coração. A palavra estava em carne. Olha, sempre vem diferente ridicularizando os teólogos. O fez no tempo de Noé, o fez no tempo de Moisés, fez no tempo de Cristo, fez no tempo de João, fez no tempo dos discípulos, fez no tempo de Wesley, o fez no tempo de Lutero, o fez no tempo dos pentecostais e assim fez de novo. Olha, não muda seu modelo, sempre vem na mesma coisa, enviando profetas, tá certo? Sempre Deus envia um mensageiro. Mas só reformadores através de 6 eras. Só reformadores através de 6 eras. Até a 7ª. Em Apocalipse 10, dizia que nesta hora mudaria
e o mudou. Tá certo? De pássaros para anjos. De profetas para o Filho do Homem. Tá certo? Ele mudou de reformadores, de parte da palavra, para a plenitude da palavra entre os gentios. E os gentios não perceberam. Nós não estávamos percebendo. Né? Estava escondido isto por uma ordem que Deus deu para o irmão Brana. Você não vai explicar isso. Aquilo escondeu de todo mundo. Né? Nós não sabíamos. Mas Deus teria o ministério profético da esposa de Cristo, usando um homem, para nos alertar, nos fazer aperceber do que tinha sido feito. Agora veja, nesta era mudou, nesta hora mudaria e mudou, de profeta para o profeta, de profetas para o profeta, de parte da palavra para a plenitude da palavra entre o povo. Amém? É interessante porque, olha o que o profeta diz nesta mensagem aqui, ó. Mensagem, a palavra falada é a semente original. 95. Minha missão. Eu já li isso para os irmãos. Minha missão. Eu creio que Deus tem me chamado, profeta. Eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje. Porque isto é o que eu lhes disse que faria. Vem e contar ao mundo. Minha missão, eu creio, na terra é o quê? Precursar a vinda da palavra. Como João Batista foi enviado para ser o precursor da vinda da palavra a primeira vez, tu e tua mensagem precursará a segunda vinda da palavra. Só que a palavra, para ela vir pela segunda vez, ela tem que estar em carne, irmão. Certo? Você não pode tomar a vinda da palavra só no sentido espiritual. Para a palavra vir à existência, ela tem que ter um corpo de carne. Ela tem que andar, falar. Ela tem que ter boca para profetizar. A palavra, para ela poder abrir os selos, ela tinha que ter cordas vocais de um profeta, de um homem. Deus tinha que ter um corpo para manifestar a segunda vinda da palavra, que é a segunda vinda de Cristo. Precursar a vinda da palavra vem na terra. É o quê? Precursar a vinda. A vinda da palavra que é o quê? Cristo. Cristo. Precursar a segunda vinda da palavra que é Cristo. Olha aqui, mensagem ao nascer do sol. E nisto eles não sabiam o que era esta nuvem. Nós, os que estávamos vendo de forma correta, vimos que era nosso Senhor. Vimos que era nosso Senhor. Foi Ele quem abriu os selos. Foi Ele quem abriu os selos. Ele é estes selos. Precursar a segunda vinda da palavra. Ele é estes selos. Porque toda a palavra é Cristo. E quando os selos são abertos, é Cristo vindo para a terra em um vaso de barro. A palavra em sua plenitude entre os gentios. O que foi a abertura dos selos? A vinda da palavra entre os gentios. Cristo é os selos que foram abertos. Veio ou não veio? Minha missão é precursar a vinda da palavra. Cristo é os selos que foram abertos, porque toda a palavra é Cristo. Quando os selos são abertos, você tem a totalidade da palavra encarnada em um profeta, cumprindo o ministério da segunda vinda do Filho do Homem. Cumprindo o ministério da segunda vinda da palavra feito carne, no meio dos gentios. Tá certo? Mas, se você não sabe o que é Cristo, como você vai reconhecer que isso aqui é a segunda vinda de Cristo? Se você não crê que os selos é Cristo,
Se você não crê que foi Jesus mesmo que abriu os selos, como você vai reconhecer que isto aqui é a totalidade da palavra vindo para a terra? Amém? Cristo revelado em sua própria palavra. Os irmãos guardem estas coisas que estamos lendo. Minha missão no mundo é precursar a vinda da palavra. A palavra em sua totalidade. O que é a palavra em sua totalidade? Os 7 selos que foram abertos. É Cristo em sua totalidade. Olha, 141, Cristo revelado em sua própria palavra. Então, ele foi verdadeiramente carne humana. Veja, ele foi verdadeiramente carne humana e habitou no nosso meio na pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo, nascido de uma Virgem Maria, ele veio daquela forma para que então ele pudesse morrer. Ele voltou ao céu. Ele voltou ao céu. E agora, olha aqui que parágrafo tremendo. Ele voltou ao céu, voltou ao Pai, voltou a ser coluna de fogo, Logos, ele voltou a ser o verbo, a palavra. Porque no princípio era a palavra. A palavra se fez carne e chamou Jesus. Mas essa palavra que se fez carne e habitou entre nós, chamou Jesus, ele disse que voltou ao Pai, voltou a ser coluna de fogo, apareceu para Saulo. Apareceu para Paulo, no caminho de Damasco. Não mais aquele Jesus corpo de carne. O profeta até faz uma encenação ali, quando Jesus aparece para Paulo, Paulo pergunta, quem és tu, Senhor? Aí, aquela luz cegante, aquela coluna de fogo diz, eu sou Jesus, Paulo, a quem tu persegues. Aí, Paulo, eu pensei que era um homem de pés e mãos furadas, um corpo de carne. Ele voltou a ser o que ele era antes. Ele voltou a ter a glória que ele tinha com o Pai, quando ele era um corpo teofânico glorificado. Tá certo? Glorifica-me tu, Pai, com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Ou seja, quando nós éramos um, palavra e espírito. Quando eu era o verbo e estava com Deus, e Deus era o verbo. Esta é a glória do Filho, era estar no Pai, e o Pai no Filho. Olha, então, ele foi feito verdadeiramente carne e habitou no nosso meio na pessoa de Jesus Cristo, ele mesmo, nascido de uma virgem. Ele veio daquela forma para que então ele pudesse morrer, voltou ao céu. Agora, nestes últimos dias, ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude outra vez de sua carne, em espírito. Aqui, olha, aonde você tem que ver a perfeita unidade entre Jesus e Brana. Porque quando Jesus estava ali no tabernáculo Brana, pregando e abrindo os 7 selos, a carne de Brana era a carne de Cristo. Foi uma perfeita unidade a tal ponto daquele corpo de carne Brana ser o próprio corpo do Filho do Homem. Porque olha aqui, eu creio no que o profeta está dizendo. Ele veio e ele prometeu agora, nesses últimos dias, ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude outra vez de sua carne. Aí o profeta diz, em espírito. Pois como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, na vinda da palavra, quando ela se manifestar outra vez. Amém? Vamos ver se a gente consegue mais um pouquinho aqui. Suas infalíveis palavras de promessa. Agora, estamos tentando dizer que Jesus Cristo, quantos compreendem? Quantos sabem que nos dias de sua visita para nós na terra, que ele era Deus manifesto num corpo chamado Jesus? Que era Deus em um homem? Olha, não somente um profeta, ele era Deus. Porque ele era a palavra, porque no princípio era a palavra, o verbo estava com Deus e Deus era o verbo. Eu e o Pai somos um. Eu, verbo, sou um com o Pai e Espírito. Você não separa. Seus profetas tiveram sua parte na palavra,
sua parte da palavra. A parte que lhes foi dada para aquela era. Mas ele era a plenitude da palavra. Quantos sabem disto? Ele era a palavra, ela mesmo. Há muitas porções da palavra para hoje, isso é correto. Aquilo, veja, hoje, aquilo seria ele outra vez. Quando a plenitude dos selos veio à existência, era a palavra outra vez, pela segunda vez. Amém? Isto é correto. Aquilo o faz o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha, mensagem, dores de parto. Isto foi feito através das eras, até que finalmente a igreja lhes entregou o Filho do Homem. Aquele Filho do Homem era a palavra, ela mesma feito carne. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele venceu cada demônio, todo o poder sobre a terra que veio sobre ele, somente com a palavra do Pai. Todas as tentações de Satanás, ele repreendeu Satanás com a palavra. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Amém? Tudo ele dizia para Satanás, está escrito, Satanás. Você vê que todos os profetas, quando vieram, eles apontavam para a palavra. Assim diz o Senhor. Todos os profetas. Assim diz o Senhor. Eles profetizavam a palavra e diziam, assim diz o Senhor, a palavra. Quando a palavra veio em carne, a palavra não diz, assim diz o Senhor, porque agora o Senhor, palavra, estava em carne. O que ele diz? Em verdade vos digo. Ele não podia apontar para um Senhor, ele era o Senhor. Será que as pessoas não param para pensar nisso? Porque todos os profetas disseram, assim diz o Senhor. Mas porque este profeta agora entra em cena, ele não diz assim diz o Senhor. Ele diz, em verdade vos digo. Porque ali estava a palavra, o Senhor. Ele não poderia apontar para outro, porque ele era o Senhor dos céus e da terra. Porque é o que diz a palavra, só o Senhor é Deus. Então ele dizia, em verdade vos digo. Olha, pois ele era a palavra. Quando Satanás se lançou contra Eva, ela não era a palavra, ela caiu. Quando ele se lançou contra Moisés, aconteceu a mesma coisa. Mas por que ele não se lançou contra Adão? Porque Adão era a palavra. Tá certo? E Satanás sabia que Eva não era a palavra. Por isso Satanás derrubou Eva. Tá certo? Por isso Satanás derrubou cada era da igreja que não era a palavra. Mas nesses últimos dias, ele teve um encontro com a palavra. Porque esta noiva do último dia não vai cair, porque ela é a palavra. Nós não somos parte da palavra. Tá certo? Nós somos a palavra feito carne. Por isso nós não podemos cair. Olha, Moisés aconteceu a mesma coisa. Mas quando o Filho de Deus, ele estava com 10.000 volts, isto arrancou as penas dele. Quando ele veio de volta e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que se procede da boca de Deus. Lá estava o Filho do homem feito carne. A palavra eternal de Deus manifestou a si mesmo na terra em um corpo de carne para representar a palavra. Amém? Irmão, isto é tremendo. Isto é tremendo. O primeiro selo, parágrafo 205. Outros reformadores, por serem grandes homens de Deus, vendo a necessidade do dia, trouxeram a reforma. Mas Apocalipse 10 diz que sua mensagem era para revelar, não para reformar. Revelar os segredos. Revelar segredos. É a palavra no homem. Hebreus 4 diz, a palavra de Deus é mais aguda do que espada de 2 gumes, penetrando até a medula. É um revelador dos segredos do coração. Amém? Por isso, aquela espada, olha aqui.
Por isso aquela espada caiu na mão do profeta. O profeta diz assim, ó, eu fui ao desfiladeiro, subi bem ali onde as águias estavam voando. Eu estava observando alguns veados ali de pé, me ajoelhei para orar, levantei minhas mãos e uma espada veio até a minha mão. Eu olhei ao redor e pensei, o que é isto? Estou fora de mim? Uma espada literal. Aqui está esta espada em minha mão, brilhando, reluzente como o sol, reluzindo como o sol. Eu disse, agora, não há gente a milhas de mim, aqui em cima, nesse desfiladeiro. De onde poderia ter vindo isto? Eu ouvi uma voz que disse, essa é a espada do rei. Esta é a espada do rei. Esta é a palavra do rei, de Deus. Eu disse, um rei arma um cavaleiro com uma espada. E ele, a voz voltou e disse, não a espada de um rei, mas a espada do rei, a palavra do Senhor, o corpo teofânico de Deus, a coluna de fogo. É isto o que estava simbolizando aquela espada na mão do profeta. E olha o que ele disse, não temas, é simplesmente a terceira puxada. O que é a terceira puxada? A plenitude da palavra em carne humana. O que é a terceira puxada? Deus em uma carne profética. Deus mesmo habitando num corpo humano. Aqui está. Quantos viram quando este anjo veio se materializando? Terceira puxada? É Deus mesmo pregando para a igreja. É a palavra identificada em um corpo humano. Não um profeta, o profeta. Dos profetas. Porque cada mensageiro é parte da palavra. Mas os selos é a totalidade da palavra vindo à existência em um corpo humano. Segunda vinda da palavra. O que foi que o Irmão Branham precursou na sua primeira e segunda vinda? A vinda da palavra. O que aconteceu no Monte Pôr do Sol? A palavra em sua totalidade veio à existência. Cristo veio à terra novamente. O poder vivificador, mensagem ao nascer do sol, nos permite ver sua vinda. 208. Ao nascer do sol. O poder, o Espírito Santo, vivificador, nos permite ver a segunda vinda da palavra. É os selos. Ele é estes selos que foram abertos. Porque toda a palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. E os selos é a manifestação de toda a palavra em um corpo humano. Manifestando o Filho do Homem. Olha, não temas. É simplesmente a terceira puxada. É a vindicação do seu ministério. Amém? É a vindicação do seu ministério. Aí o profeta diz, ela coube perfeitamente em minha mão. O profeta diz, levantei minhas mãos, ele olhou assim, como uma luva. Tá certo? Porque a palavra foi feita carne em um corpo humano. Vamos ler esta última aqui para nós encerrarmos, tá bom? Mensagem, o terceiro selo. Olha o que ele fala aqui. Como Jesus Cristo disse em São João. Veja, um homem que tem medito. Ela disse, vejam um homem, a samaritana, né? Vejam um homem que tem medito todas as coisas que tem feito. Não é essa a mesma coisa que as Escrituras dizem que fará o Messias? O que é o Messias? A palavra feito carne no nosso meio. O que é o Messias? A palavra encarnada num corpo humano. Não é exatamente isso, as pessoas podiam ver a mesma coisa. Como Jesus disse em São João 14:12, isso sucederia outra vez. Olha aqui para onde o profeta levou, você sabe,
Como Jesus Cristo disse em São João 14:12, aquele que crê em mim fará estas obras. Que obras? Encarnação da palavra. Aquele que crê em mim encarnará também a palavra nos últimos dias. É isso que está dizendo. Aquele que crê em mim fará estas obras e as fará maiores. Porque agora, irmão, no retorno da palavra feito carne, você não tem só 7 selos, você tem a plenitude do Novo e do Velho Testamento em um corpo. Estas obras e as maiores. Olha, ele falou em Lucas também, quando ele disse, como foi nos dias de Noé, o que aconteceu nos dias de Noé? Como foi nos dias de Noé, como Deus se manifestou em um homem. E disse quem estava atrás dele, e o que Sara fez, riu na tenda. Como foi nos dias de Noé, será no retorno do Filho do Homem. Haverá um profeta na terra que falará o que está no coração das pessoas, porque a palavra estará encarnada dele, a palavra que discerne os pensamentos e intenções do coração. O que foi que a samaritana disse? Não é porventura este o Messias? Olha, venha ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Não é porventura ele o Messias? Não é porventura ele a palavra feito carne? Terminando. E todas essas escrituras de Malaquias e as demais predisseram o que sucederia nos últimos dias. Hebreus 4 disse, quando a palavra voltasse. Minha missão é precursar a segunda vinda da palavra. Quando a palavra voltasse, Malaquias 4 manifesta a segunda vinda da palavra. Disse, olha para você ver, Hebreus 4 diz, quando a palavra voltasse, Malaquias 4 disse que ela voltaria por meio de um homem. Jesus Cristo, a palavra, voltaria por meio de um homem. Hebreus 4 diz, a palavra de Deus discerne os pensamentos e intenções do coração. Amém? O profeta diz na mensagem, o desvelar de Deus, espero que a igreja tenha tido um entendimento espiritual. Deus está tentando dizer algo indiretamente. Espero que vocês sejam espirituais e compreendam o que Deus está tentando dizer indiretamente. Mas olha, não está mais indiretamente, está diretamente, irmão. Se nós lermos mais algumas coisas aqui, que não vai dar tempo, você vai ver que Deus está dizendo abertamente que Ele é a palavra feito carne no nosso meio. Amém? Querido Pai Celestial, queremos nesta hora agradecer o Senhor por mais um culto que o Senhor nos dá, por mais luz que o Senhor tem dado para nós. Agradecemos por esta grande mensagem que o Senhor tem nos dado, Pai. O que seria de nós se não fosse esta mensagem, Pai? Agradecemos porque nós não merecemos saber estas coisas, mas o Senhor, por graça soberana, tem revelado isto para cada um de nós. E nós estamos aqui cheios de alegria, de prazer e de gozo, Pai, por saber que o Senhor voltou nesses últimos dias em um corpo humano chamado Brana, Senhor, e manifestou todas as promessas do Novo Testamento para a igreja eleita do último dia. Ela sabe quem é o esposo, a palavra revelada em um corpo humano, Pai. Nós somos felizes porque estamos casados com esta palavra e não é com um homem. Uma palavra que se manifestou e foi revelada em um corpo humano. Ó Pai, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.